Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de infinita bondade, não olheis para as trevas de nossa miséria, mas iluminai-nos pela luz de vossa palavra. Amém. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Palavra Jovem. Galera, hoje nós vamos abordar um pouco sobre as perguntas número 3 e número 4 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Continuando então a nossa série de vídeos à luz do Catecismo. E essas duas perguntas são muito interessantes e muito importantes, onde nós vamos falar um pouco sobre a existência de Deus. A pergunta número 3 vai trazer para nós o seguinte: como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? E aí o Catecismo nos responde que nós conhecemos a Deus à luz da nossa razão, partindo da criação. Como assim? Será que é realmente possível nós conhecermos e sabermos que Deus existe a partir da nossa razão? Porque muitas e muitas vezes nós separamos isso e nós achamos que nós só podemos compreender a Deus a partir da nossa fé. E muitas vezes isso é pregado a nós. E inúmeros irmãos não acreditam na existência de Deus porque acreditam que não podem compreender Ele a partir da razão. Mas na verdade, nós podemos sim, a partir da criação de Deus, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Neste mundo em que nós vivemos, nada subsiste em si mesmo. Nada possui um início e um fim em si próprio. Tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que acontece, todas as transformações naturais, elas procedem, ou seja, elas vêm depois de uma ação primeira. Tudo aquilo que nós conhecemos possui uma causa primeira. Então, quando nós paramos para pensar se tudo isso existe, se foi tudo isso criado, existe uma causa primeira para que tudo seja possível, para que tudo exista. E é esta causa primeira que nós, então, denominamos Deus. E nós compreendemos ela a partir, então, da nossa razão. É basicamente um método científico, pessoal. O método científico se baseia na observação. Então nós observamos a natureza, nós observamos a criação. E aí, a partir então da observação, surge o questionamento, que é o segundo ponto, aonde então nós questionamos como tudo isso existe. Qual é a causa de tudo isso existir? E aí a gente vai para o terceiro ponto do método científico, que são as hipóteses. Então, nós temos esta hipótese. Existe uma causa primeira. E esta causa primeira nós denominamos Deus. E aí nós vamos para as experimentações, aonde através de experimentos nós descobrimos que nada subsiste em si mesmo. Tudo nesse mundo se transforma, como é uma das leis da ciência. E existe sempre uma causa para que tudo aconteça. Então sim, existe uma causa primeira. E essa causa primeira nós reconhecemos e nós compreendemos pela nossa razão. E a ela nós denominamos Deus. Mas aí podem dizer, mas como você pode dizer então que é Deus? Beleza, eu entendo que exista uma causa primeira, mas qual é essa causa primeira? É Deus? E aí entra então a nossa fé. Bom, resumidamente, pela nossa razão, nós conseguimos compreender que existe sim um Deus. Existe sim uma causa primeira para a existência de todas as coisas. E aí é a partir desta razão, de nós compreendermos que existe então uma causa primeira para tudo, que nós nos abrimos para que Deus possa se revelar a nós. E nós somente compreendemos então esta causa primeira por meio da graça de Deus,
por meio do dom da fé que Ele derrama sobre nós. Nós jamais iremos compreender o motivo das coisas, a razão de tudo, sem a nossa fé, que é dom deste Criador, que é dom desta causa primeira que é Deus. Mas é somente compreendendo primeiro que existe uma causa primeira e nos abrindo então à revelação de Deus que nós podemos, a partir da fé, alcançar esta compreensão que é graça dele, que ele vai vir se revelando a nós dentro da nossa história, dentro da história da humanidade. É aí que se encontra a razão e a fé. Pela minha razão, eu sei. Pelas minhas capacidades humanas, eu compreendo que existe uma causa primeira para todas as coisas. E é somente sabendo disso que eu consigo me abrir à minha fé, para compreender o porquê de tudo isso. E bom, pessoal, para nós entendermos um pouco melhor tudo isso que eu disse e falei para vocês e que está no Catecismo da Igreja Católica, eu vou dar um exemplo bem simples, bem simplório mesmo. A criação, Deus, é muito maior do que esse exemplo que eu vou dar, mas é somente para nós elucidarmos um pouco a nossa cabeça e tentarmos visualizar tudo isso. Vamos lá. Vamos supor que hoje você acordou e tinha um café da manhã preparado para você. Café da manhã gigante, uma mesa recheada de coisas, de delícias. Café, leite, suco, doces, pães. Pela sua razão, ao olhar, ao observar aquilo, você sabe que alguém preparou aquilo para você. Alguém fez aquilo. Isso você entende, isso você compreende pela sua razão. Não foi de uma hora para outra, surgiu o café da manhã. Em um segundo tinha, no outro apareceu aquela mesa. Não. Alguém preparou tudo aquilo. Você compreende isso pela sua razão. Pelo seu intelecto mesmo. Alguém fez isso para mim. Mas aí começam alguns questionamentos. Quem fez? Por que fez? Qual o motivo disso? Será que eu posso usufruir disso? É para mim mesmo? Estes questionamentos nós não conseguimos atingir com a nossa razão própria. Estes questionamentos, eles precisam ser revelados a nós. A pessoa que fez precisa se revelar. O motivo do porquê ela fez precisa ser revelado a nós também. Se nós podemos ou não usufruir daquilo, precisa também ser revelado a nós. Nós não conseguimos, pela nossa própria razão, nosso próprio intelecto, entender tudo isso. Nós sabemos que alguém fez. E aí está o princípio da criação. Nós sabemos que existe uma causa primeira que nós chamamos Deus. Alguém, o nosso Deus fez isso. Alguém fez. Mas quem? Quem é esse Deus? Quem é esse Criador? Por quê? Quais são os motivos da nossa existência? Isso tudo nós não alcançamos com a nossa razão. Isso tudo precisa ser revelado a nós. E é esta a revelação de Deus. É aquilo que Ele nos traz e que nós só acreditamos então pela fé. Quando nós falamos do café da manhã, a minha irmã pode aparecer e falar assim, foi eu que preparei. E é pela fé que eu acredito nela, eu não vi ela preparando. Será que mesmo que foi ela ou será que foi a minha mãe? Mas eu posso decidir, pela fé, pela crença, por acreditar nela, que sim, foi a minha irmã que fez. E é isto a nossa fé. Nós acreditamos nesta revelação de Deus a nós. Nós nos abrimos a esta revelação de Deus a nós. Então, razão e fé. Eu só consigo acreditar que foi a minha irmã que fez a partir do momento em que, pela minha razão, eu sei que existe um Criador daquilo. Foi alguém que preparou aquele café da manhã. E aí eu me abro à fé. Eu me abro ao acreditar que foi a minha irmã. Então, a partir da nossa razão, de acreditar que existe um Criador de todas as coisas, uma causa primeira para tudo, nós nos abrimos à revelação de Deus.
E este Deus se revela a cada um de nós através das Sagradas Escrituras, através da nossa história, da nossa própria vida. Ele se revela todos os dias a nós.